Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20, encerrando assim o Evangelho de São Mateus. Olha só. Quantos estudos juntos, né? O Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, à montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui está a missão da igreja. E claro, a gente vê que São Mateus, numa economia sim, impressionante, né? Nesse finalzinho ele economiza muito as linhas. Ficou longo, né? Fala assim, poxa, eu já escrevi tanto. Chega, né? Ficou comprido esse evangelho, o maior de todos. São João tem 21, 22 capítulos, não me lembro bem, deixa eu pegar aqui, 21, 22, 21. São João tem 21 capítulos, Marcos tem 16 capítulos, Lucas tem 24 capítulos e Mateus tem 28 capítulos. Escreveu bastante. E talvez por causa disso não tenha colocado outras realidades pós-ressurreição. Mas aqui está algo de suma importância. Primeiro, que é o fato de Jesus aparecer a muitas pessoas. Ele marcou na Galileia, e aí São Paulo mesmo vai dizer que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, 500 discípulos. E é justamente essa hora em que Jesus vai e tem a ascensão. É isso que Mateus está falando aqui. Aquilo que Marcos também diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que Marcos acaba falando mais, né? Vamos lá no Evangelho de São Marcos, rapidinho. Capítulo 16. Vamos lá. Para pegar essa despedida de Jesus aqui, que acho que é importante a gente ver, né? Marcos 16. Aí ele fala, o túmulo vazio, aparições de Jesus ressuscitado. Aí ele fala que apareceu primeiro a Maria Madalena na madrugada. Aí depois disso se manifestou a dois deles, que é o que São Lucas conta lá que os discípulos que estão indo para Emaús. Depois se manifestou aos 11, que é aquilo que São João mostra lá que Tomé não estava. E aí depois ele vai falando. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes são sinais que acompanharão aqueles que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí, praticamente termina o Evangelho de São Marcos. Mas São Lucas, que vai economizar um pouco também, depois ele continua em Atos dos Apóstolos. É como se o Evangelho de São Lucas terminasse no início do livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por São Lucas, quando ele narra a ascensão. E aqui, ao que parece, é justamente essa narrativa da ascensão
é nessa narrativa da ascensão do Senhor em que ele dá essa missão para os discípulos, né? Em que Jesus está nesse monte onde tem muitos discípulos com ele. Olha aqui, a narração da ascensão lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que nós também já estudamos aqui, né? Se você quiser depois ir até esse estudo, 445. E aí vai, ó. Diz assim: estando, pois, reunidos, essa reunião aí de discípulos, né? Eles assim o interrogaram: Senhor, é agora que o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Olha só, a ideia ainda de que, ó, se não foi naquela hora, agora que o Senhor ressuscitou, deve acontecer, né? E aí, Jesus joga um balde de água fria. Não é agora não. Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. E aí ele fala que vão receber o Espírito Santo. E depois ele vai e sobe aos céus, né? Os homens da Galileia, e aí os anjos aparecem e falam: homens da Galileia, é esse Jesus que foi arrebatado, vós viste subir ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu, ele vai voltar. E pronto. E eles voltaram ao trabalho. Então, a narrativa do final do Evangelho de São Lucas, ela acaba terminando só no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa aparição em que Jesus, portanto, vai dizer e dar a missão, ela é uma aparição feita aos 11. Então, não se trata de uma aparição tardia. Apesar de que São Mateus ele faz um grande resumo aqui de muitos acontecimentos pós-ressurreição, e nós vamos encontrar isso nos outros evangelistas. Mas o que ele está nos dizendo agora? Versículo 18, olha, tem um princípio eterno. Ele vai dizer assim: Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e sobre a terra. Ou seja, eu tenho toda a autoridade. Isso é uma palavra, sobretudo, para aqueles que estão incrédulos. Olha o versículo 17. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Alguns estavam duvidosos ainda. Será que é Jesus mesmo? Será que ele ressuscitou? E aí Jesus disse: eu tenho autoridade no céu e na terra. E aí ele ordena a igreja. Ele vai dizer: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Deus quer que o mundo inteiro seja evangelizado. Jales, o mundo inteiro vai ser evangelizado? Olha, se o mundo inteiro vai ser evangelizado, eu não sei. Mas que nós temos que anunciar o mundo inteiro, essa é a nossa missão. Está escrito aqui, é para ir a todas as nações. Todas as nações. Chegou até aqui, América, ao Brasil, que não tinha nenhum cristão. Mas quando os portugueses vieram, eles trouxeram padres. E o padre celebrou a missa aqui e depois começou a levar o evangelho aos índios, aos negros que vinham escravizados. E pouco a pouco a nação, que já nasceu católica, foi se tornando cada vez mais católica, anunciado Jesus Cristo. E aqui não se trata de impor a ninguém, até porque a fé não se impõe, gente. Quem fala isso é um grande... uma pessoa que não entende, né? Não entende. A fé não se impõe. Se uma pessoa não crê, ela não crê. Ela pode até fingir que crê. Ah, foi imposta aos índios, foi imposta aos... Não. Ah, mas historicamente... Mas não se impõe a fé. Você quer ver uma prova? Aqueles descendentes africanos, os negros que vieram ao Brasil,
como escravos, e aqui ficaram, e aqui tiveram seus descendentes, conservaram muitos deles, a grande maioria deles, conservou a sua fé ancestral. Então tinham o quê? Tinham a fé nos seus deuses, seus orixás. E quando os senhores das fazendas, os barões, etc., quiseram impor a religião sobre os seus escravos, sob pena de castigo e morte, e levaram as imagens católicas para o interior dos lugares das senzalas para fazer com que eles venerassem os santos católicos, o que aconteceu? Eles levaram as imagens dos santos católicos e fingiram venerar os santos católicos, mas deram um nome de um orixá para aquele santo católico. E a gente vê lá imagem de Nossa Senhora, imagem de Jesus crucificado, imagem de São Jorge e outros santos, de São Cosme e São Damião, dentro de terreiros de Umbanda, só que ali não é cultuado o santo católico, é cultuado um orixá. Então a fé não se impõe. Ou a pessoa se converte de verdade, ou ela finge que assumiu outra fé. Então não houve imposição, houve evangelização. E é isso que Jesus está dizendo que nós devemos fazer. Por quê? Porque a salvação só existe nele. Então, se a pessoa não é católica, não é cristã, ela não crê em Jesus, ela não pode ser salva? Não. Ah, mas e se ela nunca ouviu falar em Jesus? Aí, isso está na misericórdia de Deus. Agora, se é anunciado Jesus para ela e ela rejeita, seja por um ateísmo, seja por qualquer outro motivo, ela não quero saber, eu rejeito. Só Deus sabe se essa pessoa terá ou não salvação, mas pelo que ele nos revelou aqui na sua escritura e que a igreja nos ensina, quem não crer estará condenado. Se condena porque só há um jeito de entrar no céu, é por meio de Jesus Cristo. Caso contrário, não vai ter céu. Então, é por isso que a nossa missão é levar a boa nova a toda criatura, todo o evangelho. No Evangelho de São Marcos, ele ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É a mesma coisa que diz aqui. Ele quer que todas as nações recebam a sua palavra. E é isso que nós devemos fazer. E ele prometeu que estará conosco. Olha que promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um dia vai acabar o tempo. O tempo. Minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios e etc. Um dia vai acabar. A consumação dos séculos virá. Quando? Quando Jesus voltar. Será o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos pode acontecer muito antes, e vai acontecer muito antes para mim e para você. Por quê? Porque nós não vamos viver esse tempo todo, não. A vida vai acabar aqui. Como? Não sabemos, mas vai acabar, gente. Né? E a gente muitas vezes se aterroriza diante disso. Meu Deus, eu vou morrer. Vai. Vou morrer também. Todos nós. Isso faz parte da existência aqui na Terra. E é por isso mesmo que a gente tem que levar a sério o Evangelho. Porque ele é a única garantia do que virá depois desta vida. Nada mais nos garante algo tão palpável, concreto, do que a fé cristã. Nada mais. Por quê? Porque ela foi alcançada para mim e para você, essa vida eterna, por Jesus, que está vivo para sempre. E é o Filho de Deus. Portanto, ide fazer discípulos, porque o céu não é só para mim e para você, é para todos, 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 todos. Deus quer que todos, todos, todos sejam salvos. E é por isso que nós anunciamos, por isso que a Canção Nova existe, é por isso que esse canal existe. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus
versículo 20b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer anotar o versículo 20 todo? Tudo bem. Tudo bem. Mas a promessa está aqui. Ordem de Deus, versículos 19 e 20a. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos. E aí continua. E princípio eterno, versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. É novo no canal? Então convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, nosso querido Monsenhor Jonas, como queira chamá-lo, ele gostava de ser chamado de Padre Jonas. Aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo. Vamos fazer juntos essa aventura. Não deixa de colocar aqui o seu comentário. O que Deus tem falado ao seu coração através desse método, desse estudo bíblico. Essa palavra te tocou? O que ela realizou na sua vida? Escreva, compartilhe, porque isso nos faz crescer na fé. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.